Olá, boa tarde. Quero ler um texto com vocês que se encontra no livro de João, no capítulo 4, versículo 1 a seguir. Entretanto, eu vou ler a partir do versículo 16, só alguns versículos. Começa na história, começa no versículo 1 de João 4, mas eu vou ler apenas a partir do 16, que é a redundância, que traz como epígrafe, se você quiser chamar epígrafe, é a mulher de Samaria. Ou, se você quiser chamar título, não altera em nada. Em João 4 e 16 está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse-lhe: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é seu. Irmãos, uma coisa interessante diante de Deus é que não existe segredo para Jesus. Quando aquele encontro, podemos dizer que foi um encontro minuciosamente preparado. Jesus vinha de uma longa viagem, estava literalmente cansado. Como os judeus não se comunicavam com os samaritanos, por uma briga de família, por culpa de Salomão, o pecado de Salomão lá atrás, houve a divisão na época de Jeroboão e Roboão. E essa inimizade crescia. E Jesus, para poupar os discípulos, a princípio dessa angústia, manda que ele vá à cidade comprar alimento, porque Jesus sabia que aquela mulher estava chegando ali. Quando ela inicia aquele diálogo que Jesus pede água de beber, você observa que era uma rixa tão grande que ela vira para Jesus e diz assim: Como? Sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana. Imagine tamanha rivalidade. E Jesus começa a expor para ela o verdadeiro sentido, por que ele viera. E ela diz para Jesus: os nossos pais dizem que tem que adorar aqui em Samaria. E os judeus dizem que tem que orar lá em Jerusalém. Até porque havia uma lógica. O que era que eles temiam aí? Os samaritanos temiam que os judeus fossem adorar em Jerusalém e lá não voltasse mais, ficasse por lá. E o judeu temia, se alguém fosse para Samaria, também ficasse, por ser uma briga de irmãos. Para que entendamos o contexto histórico, Samaria era formado por 10 tribos de Israel e a turma que ficava em Jerusalém, Judá, era formada por 2 tribos, ou como nós conhecemos, uma tribo e meia. Então, mas Jesus disse para ela, a resposta, né? Talvez não foi aquela que queria. Jesus disse assim: olha, mulher, vós adorais o que sabeis, nós adoramos. Aí começa explicando para ela. E Jesus diz em João o 4 e o 16, Jesus diz assim: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem tais assim o adore. Jesus desmistifica, né? Jesus quebra aquele tabu. Jesus disse para a mulher que não é Jerusalém propriamente dito, não é Samaria. Jesus disse para a mulher que o lugar de adorar é onde ela está. Jesus disse que o lugar, quem define o lugar, quem define o lugar de adorar, não é o espaço. Não, Jesus disse que é o adorador. Jesus diz: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo: olha, essa adoração falsa, esses processos litúrgicos já não me agradam. Esses processos litúrgicos sistematizados, programados,
copiados de có e salteado não agradava ao Senhor. As pessoas estavam fazendo, como ainda hoje muitos lugares estão fazendo as coisas, mecanicamente. Não tem o devido respeito como deveria ter. Se tivesse o devido respeito, não humilharia os outros do púlpito, porque se eles tivessem a plena consciência que Jesus está ali, eles se envergonhavam diante de suas atitudes funestas e muitas vezes avassaladoras, destruindo vidas em vez de construir. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que nós vemos é pessoas prontas para atirarem pedra nos outros, mas para dar um ombro amigo são bem poucos. Jesus não nos chamou para castigar a ninguém. Jesus não nos chamou para acusar a ninguém. Jesus não nos chamou para tirar pedra em ninguém. Jesus nos chamou para ser canal de bênçãos. Jesus nos chamou para dizer que ainda existe esperança. E não importa o que você tenha feito, os deslizes que você tenha cometido, ainda existe esperança para você. Foi isso que Jesus disse àquela mulher. Jesus sabia que a vida daquela mulher, destruindo os relacionamentos, 5 casamentos, aquela mulher já provavelmente tinha destruído. Jesus disse, já tiveste 5, que agora tem ainda não é seu, isso é o 6º, agora não é teu. Mas Jesus não condenou aquela mulher, porque Jesus veio trazer a palavra, e aquela mulher creu naquela palavra. Então Jesus me chamou e te chamou, para dizer que ainda existe esperança. Não importa se a pessoa roubou, matou, traficou, se é um estuprador, não importa o que ela é. Ainda existe esperança para essa pessoa. Ainda que a sociedade vire as costas, ainda que a sociedade os condene, pois estão mergulhados no mar da hipocrisia. Estão se lameando com a própria lama, acusando os outros daqueles que eles são. Então, ainda que tudo isso aconteça, Jesus continua de braços abertos, dizendo, ainda existe esperança para você. Mesmo que todos virem as costas, Jesus continua de braços abertos. O Jesus que estava no tanque de Jacó é o mesmo que está aí ao teu lado. Ele diz que os verdadeiros adoradores do Pai adoram o Espírito, é verdade. Isso é, não importa onde você esteja. Se você quiser adorar a Deus, aí é o lugar. Se você está trabalhando e quiser adorar a Deus, este é o lugar. Se você estiver andando, caminhando, parando, quiser adorar a Deus, então, onde é o lugar de adorar a Deus, Espírito é verdade, aonde existe um adorador. Pense nisso. Lembre-se, Jesus não te chamou para tirar pedra, mas para oferecer o seu ombro amigo. Que Deus te abençoe.